Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Sociedade Luz, Paz e Caridade. Todos que estão aqui presentes e que nos acompanham pelo Facebook. Desejo a todos uma ótima noite. Antes de iniciarmos a nossa palestra pública de hoje, em seguida teremos o passe, eu gostaria de dar alguns recados e convites. Os nossos estudos da doutrina espírita em geral, de todos os níveis que tem na casa, vão parar agora em janeiro e fevereiro. Mas, para não ficarmos estagnados, digamos assim, nos nossos conhecimentos, nós fazemos uma roda de conversa toda segunda-feira pelo Google Meet. Então é online, vocês podem fazer da praia se quiserem, não tem problema. E para isso basta ir lá no nosso Facebook, eu tenho um botãozinho do WhatsApp e clicar ali, que aí assim eu tenho o número de vocês e eu posso enviar pelo WhatsApp o link da reunião. Acontece todas as segundas-feiras, das 7h30 às 8h30. É uma horinha contadinha. E ontem nós fizemos o tema foi a afabilidade e doçura nas relações que temos com os outros. Foi extremamente bom, trocamos bastante conhecimento e trouxemos alguns problemas do cotidiano para discutir também entre nós e como resolver isso diante da doutrina. Quem quiser deixar reservado também uma água para ser magnetizado durante o passe, basta reservar numa garrafa, num copo próximo de si, e que durante o passe a gente vai transmitir as energias pelos médiums e assim a água será fluidificada, recebendo assim os remédios que vocês necessitam. Se não trouxeram hoje, não tem problema, pode trazer na próxima vez, porque o que importa é a conexão que a gente cria durante o passe, mentalizando todas as nossas vibrações positivas e orações também ligadas ao nosso Mestre Jesus. Bom, já deu 20 horas, então vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje. É isso, eu peço a todos que elevem o pensamento, tragam às suas mentes a imagem do nosso Mestre Jesus e vamos agradecer, Senhor Deus, nosso Pai, de infinita bondade, por mais essa oportunidade de aqui nos reunirmos e aprendermos mais sobre a doutrina espírita. Vamos reconhecer hoje mais uma obra da codificação. Pedimos, Senhor, que a nossa concentração seja máxima nas palavras que aqui serão dadas a nós. E mais uma vez agradecemos por toda a energia benfazeja que vamos receber no passe. Assim, damos início à nossa palestra de hoje. Que assim seja. Hoje a nossa palestra será sobre o livro dos médiuns, e o nosso trabalhador Paulo Salerno será o palestrante. Seja bem-vindo. Uma ótima palestra. Obrigado, Aldo. Obrigado pelo palestrante que não sou. Muito boa noite a todos, uma alegria recebê-los, todos que aqui estão na nossa sede, todos que estão nos assistindo aqui pelo Facebook. É uma alegria, como eu disse, estarmos reunidos em nome de Jesus. O tema do livro dos médiuns, a introdução, principalmente. Esse nosso livro dos médiuns tem a sua primeira edição em 15 de janeiro de 1861. Portanto, vai fazer 162 anos. Mas essa foi a primeira edição, que era muito resumida, muito simples. Ela se esgotou,
Kardec resolveu não reimprimir esta edição e constituiu uma edição nova, que foi lançada em dezembro de 1861, que é a definitiva. Então, tudo que temos hoje sobre o Livro dos Médiuns está baseado nessa edição, da segunda edição do Livro dos Médiuns. Essa edição, ela foi toda ela revisada pelos espíritos superiores, que participaram da codificação. Kardec propôs tudo isso a eles analisaram item por item e sugeriram mudanças, acréscimos, supressões, e ficamos com a obra do jeito que está. Temos então a obra dividida em duas partes, a primeira parte com 4 capítulos, a segunda com 32. A mediunidade, ela é inerente ao ser humano, faz parte do ser humano. É um atributo do espírito que se manifesta no campo físico através de um órgão que faculta essa percepção, chamada glândula pineal. É simples de entendermos isso. Sentido físico. Ouvido, olhos, boca, sentidos. E temos o sentido mediúnico, ou da mediunidade, que nem sempre nós damos importância a isso, porque nós usamos pouco. Chegaremos lá a usar um pouco mais. Mas, como é uma faculdade inerente ao homem ou ao ser humano, todos nós temos mediunidade. Embora nós não tenhamos percepção desse sentido e dessa comunicação que há entre nós e os espíritos e entre os desencarnados e nós. Porque não prestamos muita atenção. A mediunidade, ela não serve para nós atendermos outros somente. Não nos serve somente para receber instruções do plano espiritual ou notícias. Ela serve para a nossa evolução. Desde o princípio, em que nos constituímos criaturas com um pensamento contínuo, dotado de livre-arbítrio, com o dom da comunicação, nós ganhamos uma ampliação dessa mediunidade. Por que digo ganhamos? Porque nas fases anteriores do homem, ainda assim, há que ter um mecanismo em que os espíritos superiores comandem-nos naquelas condições anteriores e agora. Pergunto, como o teu anjo de guarda fala contigo? Como ele te orienta? É pela mediunidade. Mas nós escutamos o anjo de guarda? Nós percebemos ele conversar conosco, dar alguma orientação, algum conselho? Sim, ele nos dá esses conselhos. Muitas vezes por terceiros. Porque nós estamos surdos aos conselhos do nosso anjo de guarda. Mas ele se utiliza também de um mecanismo que é comum a todos nós. A emancipação do espírito na hora do sono fisiológico. Quando um pouco mais desprendido do corpo físico, nós damos espaço para o espírito se manifestar e entrar em contato, em relação com o mundo espiritual, no plano espiritual. Muitos de nós
e vamos encontrar isso no Livro dos Médiuns, dá muita importância ao físico. E buscamos relacionar tudo o que acontece a partir do campo físico, quando deveríamos fazer o contrário. Buscar o plano espiritual em primeiro lugar, para depois vermos o que apresentarmos aqui. Por que isto? Porque esse corpo que estamos habitando agora é somente o nosso instrumento de manifestação. Nós não somos o corpo. Nós somos o espírito que habita esse corpo. Mas tudo porque nos falta ainda desenvolver o sentido. O sentido para perceber essa espiritualidade com maior clareza. Nós distinguimos as cores pelos olhos, nós distinguimos os sons pelo ouvido, os cheiros pelo olfato. Nós distinguimos até mesmo o tom de voz. E conhecemos o tom de voz daqueles que nós conhecemos. Não precisamos ver, só ouvindo a voz, é o fulano ou a fulana. Porque estamos prestando e dando atenção ao sentido do corpo físico, que é muito importante. Mas para nos relacionar com a espiritualidade, é necessário que façamos esse caminho inverso. Buscar nos sentir espírito, momentaneamente vestindo o corpo físico. E a dimensão vai mudar para cada um de nós. E essa mediunidade que todos temos, talvez até possa aflorar nesta encarnação ou em outra qualquer. Cada um de nós tem um processo evolutivo. E esse processo é oferecido para nós como um campo de trabalho para desenvolvermos as habilidades espirituais, habilidades da inteligência e habilidades do espírito, principalmente no tocante às questões morais. São ferramentas que vamos utilizando para desenvolvermos. Essa é a segunda obra da codificação espírita. A primeira obra é o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos está dividido em 4 partes. E o mundo espiritual, que é uma das partes, a segunda parte do Livro dos Espíritos, dá a base para o Livro dos Médiuns. O que significa dizer, para quem quer conhecer mediunidade, precisa primeiro conhecer o Livro dos Espíritos. Ou estudar junto. Porque alguns conceitos são pré-condições para o entendimento que está ali no Livro dos Médiuns. Todos nós temos mediunidade. Todos. Kardec, no entanto, sinaliza que médium, no sentido estrito, é aquele que tem condições ou facilidades de entrar em relação, em contato, seja mental, seja perispiritual, com os desencarnados. E oferecer a esses desencarnados o nosso sentido, que está localizado na pineal, na glândula pineal, no centro do cérebro humano, a fim de que possamos trazer as informações que eles nos dão.
Então essa segunda obra, que está completando 162 anos, é de fundamental importância para quem deseja estudar mediunidade e praticá-la. Muitos médiuns que estão nos centros espíritas não conhecem o Livro dos Médiuns, porque não estão habituados ao estudo sistemático. Não estão habituados a se capacitar para melhor servir. Nessas condições, todo aquele que deseja se candidatar ao exercício da mediunidade precisa se preparar. Ah, mas eu já vejo os espíritos, eu sinto os espíritos, até eles me incomodam, podem dizer alguns. Eu não gostaria mais disso. Tudo porque nós desconhecemos esse mecanismo. Porque a partir do momento que nós começamos a conhecer o mecanismo da mediunidade, nós vamos tendo a possibilidade de aceitar ou rejeitar a influência espiritual. A não ser aquelas que estão no caráter de obsessões, onde nós ali, submetido a uma influência perniciosa, continuada de um espírito mau, venha nos trazer perturbações. Mas o obsidiado é um médium. Ele está recebendo informações diretamente daquele que é o seu obsessor. Então, muitas vezes a criatura vem ao centro de espírito e diz: eu não quero mais passar por esse incômodo. Mas ela não se dá conta que isso faz parte da mediunidade. Não há como um espírito mau me fazer mal se eu não oferecer campo a ele. Por isso que Kardec sinaliza com muita ênfase que a primeira condição de cada médium, e aí podemos transferir para cada criatura humana, é moralizar-se. As nossas pequenas qualidades morais, ou a falta delas, tem nos causado grandes problemas. Porque ficamos à mercê. Não sabemos o que está acontecendo. Sentimos o incômodo. E muitas vezes as pessoas dizem: foi um trabalho que fizeram para mim. Até pode. Esse trabalho poderá te atingir? Poderá te fazer um mal? Se tu entrar na faixa vibratória desse mal. Aí te faz mal. Mas se nós tivermos condições morais para não abrir campo vibracional para essa atitude ou essas vibrações más, elas não nos alcançarão. É como se eu pegasse aqui um copo com água, colocasse algumas gotinhas de arsênico e desse para alguém: tome, isso aqui é um veneno. Nós vamos dizer: eu não quero, não vou tomar esse veneno. E rejeitamos. Mas se nós aceitarmos, podemos dizer que a culpa é daquele que me ofereceu o veneno?
São assim as companhias boas e as companhias más. Temos boas companhias? Temos. Se nós estivermos vibrando numa condição de amor, de companheirismo, de solidariedade, de caridade, de fraternidade, vamos atrair esses. Mas se estivermos raivosos, com desejos de ódio, de vingança, vamos atrair criaturas com o mesmo padrão vibratório. De quem é a culpa? Deles que vieram a nós? Ou fomos nós que buscamos eles? Então, quando nós vamos conhecendo um pouco mais esses mecanismos da mediunidade e prestando atenção, nós vamos nos esforçando para impedir, de alguma forma, ou pelo menos suavizar essas interferências malignas. Não estamos livres delas, graças a nossas poucas qualidades morais. Abrimos campo a essas influenciações. Então, quando nós outros vamos buscando estas informações, adquirindo conhecimento, nós vamos, como se diz no comum, vou me tornando dono de mim mesmo. Eu me comando. Não fico à mercê dos outros. Quantas vezes nós agimos com infantilidade? E quando somos indagados, mas por que tu fez isso? E aí a criatura diz, pois é, mas o meu amigo, a minha amiga, naquelas condições, eu me deixei levar. Respondeu certo. Te deixou levar. Mas poderia ter dito não. Como no veneno. Eu posso dizer não, não vou tomar. Eu preciso saber o que é melhor para mim. Mas como é que eu posso saber o que é melhor para mim? Me conhecendo. Então é necessário que o médium, ou qualquer um de nós, conheça-se em maior profundidade, para saber dos nossos potenciais e dos nossos pontos fracos. E trabalhar esses pontos fracos para que eles se fortaleçam. É muito a miúde as criaturas virem às casas espíritas porque estão sob processos de influenciações espirituais. E sentem aquele incômodo, porque ela vê a criatura, olha para um lado e vê. Fecha os olhos e vê. Abre os olhos e está vendo. Sem falar que escuta. Muitas vezes escuta como vocês estão me escutando aqui. Outras vezes esse escutar é no interior de nosso cérebro. Diretamente lá naquele sentido, naquele órgão chamado pineal. Por isso que as criaturas dizem, eu ouço no meio da minha cabeça, dentro da minha cabeça. Ali está vibrando. Então, quando nós começamos a conhecer isto, e nos conhecendo, nós vamos criando um mecanismo. Digo, as criaturas vêm à casa espírita, trazem essa problemática toda, e não querem mais. E aí nós recomendamos, bem, para isto é simples. Tu precisa te modificar. Mudar a qualidade do teu pensamento. Mudar os teus sentimentos.
E começa a mudança do sentimento em não desejar nenhum mal a esse espírito que está agora junto de ti, te trazendo uma perturbação. Procure amá-lo, porque ele está ali a te perturbar, porque Deus está permitindo. E porque Deus permitiu, Ele está nos trazendo uma oportunidade de evolução. Ninguém resolverá o problema nosso. Somente nós poderemos resolver o nosso problema. Poderemos ser auxiliados. E a doutrina espírita pode nos auxiliar. A nos indicar a assistir palestras públicas, a estudar a doutrina espírita, a receber o passe, a magnetizar a água, a fazer o evangelho no lar, a perdoar, a fazer caridade, a amar o outro, a não desejar o mal a ninguém. Ah, mas eu tenho que fazer tudo isso? Bem, tu é que sabe. Se tu quer não ser incomodada mais, faça. Se queres continuar com o incômodo, não faça. Mas, invariavelmente, quando se joga essa responsabilidade sobre os ombros da própria criatura, ela diz, fui lá naquele centro espírita e ninguém me ajudou. Claro. Ela quer um passe de mágica. Não existe. Enquanto tu estiveres com a tua tomada aberta, desprotegida, esses espíritos irão se conectar. Qual é essa tomada aberta? Invariavelmente é uma imperfeição moral. Mas é o que menos a criatura quer, é mudanças. Aí perguntamos, qual é a base do teu pensamento do dia? Tu pensa mais no bem ou no mal? O que mais te atrai? São notícias negativas ou notícias positivas? E aí nós vamos nos conhecendo. Mas mudar hábitos exige esforço e coragem. E geralmente é o que menos nós fazemos. O livro dos médiuns também é um tratado de aspectos científicos, onde ali estudamos a parte científica da doutrina espírita. Esse conhecimento todo que nos faculta esse intercâmbio com os nossos irmãos desencarnados. Allan Kardec, na codificação desse livro, como eu falei antes, ele submeteu a análise ao crivo dos espíritos benfeitores. Diz ele, falando sobre o livro dos médiuns, que quase todo o texto que ali está é atribuído a um espírito. Mas que ele, consultando os espíritos, disse que ficaria muito enfadonho a cada texto ou a cada parágrafo colocar o nome de alguém. E eles disseram, o importante não é quem assina, o importante é o tema, é o assunto. Claro que alguns ele deixou lá o seu signatário. Então esse livro contém também a explicação teórica de diversos fenômenos e as condições em que esses fenômenos podem produzirem-se. Mas podemos desenvolver a mediunidade? Sim, podemos. Praticando. Nós não desenvolvemos a faculdade da fala? Claro que sim. Ou falamos assim desde que nascemos? Não. Começamos a juntar letra, a imitar sons que muitas vezes não tinham significado algum, até que começamos a entender que casa é relacionada a um prédio, que amor muitas vezes
Para uma criança é a mãe e o pai. Ela faz relações. Mas é uma faculdade que foi exercida por nós, desenvolvida. E não é porque estamos falando agora que estamos completos. Ainda há muito a que progredirmos. Então, quando nós buscamos esse entendimento e buscamos na doutrina espírita os recursos necessários para termos uma vida suave, alegre, feliz, essas condições não serão dadas pelo Espiritismo. O Espiritismo oferece meios, ensinamentos que devem ser colocados em prática por nós. Devemos conhecer para tudo. Conhecer. Adquirido o conhecimento, nós temos que meditar sobre o conhecimento. Em cima desse conhecimento meditado, nós temos que consultar quais sentimentos isto está mexendo em mim. Quais sentimentos que estão sendo mobilizados. Estão sendo estimulados em mim. Descoberto isto, tendo conhecimento, meditado e descoberto o sentimento, é necessário agora mais uma fase, a quarta fase. Fazer, praticar, colocar em prática. Porque conhecimento sem prática é nulo. É como caridade. Falamos em caridade. Ficamos na retórica. Fora da caridade não há salvação. Sabemos disso. Mas se nós não colocarmos em prática, qual é a caridade que eu estou fazendo? Então basta só o conhecimento. Não é suficiente. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, busquemos, nesses momentos difíceis que estamos passando, onde a espiritualidade está nos acessando para melhor nos dirigir, nos orientar. Busquemos os recursos da doutrina espírita. E sensibilizemos esse sentido que no corpo físico está localizado na pineal, como está localizado nos meus ouvidos, o sentido de ouvir. Foi um prazer estar aqui com todos vós. Desejo a todos uma feliz e abençoada noite, dando-vos, nesta hora, uma boa noite. Obrigada pela ótima palestra. Espero que todos tenham adquirido mais conhecimento sobre a mediunidade, sobre o livro dos Espíritos. Quem quiser saber mais pode entrar em contato conosco e quiser participar de outras atividades como o estudo também. Basta nos chamar. Bom, vamos seguir para o passe. Peço aos médiuns que se posicionem para a administração. Lembrando a todos que para receber as energias nós necessitamos estar conectados com um bem maior. Então vamos elevar os nossos pensamentos, buscar em nós a centelha que Deus nos deixou e agradecermos mais este dia de aprendizado que recebemos. Pedir que todas as lições, todos os conhecimentos se gravem em nossos espíritos, que possamos meditar sobre que aqui
adquirimos e no futuro próximo já praticarmos em nosso cotidiano. Pedimos também, Senhor, que derrame sobre nós as suas energias, a sua luz, que possamos retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos e que lá possamos encontrar a harmonia e o amor da nossa própria família. Agradecidos pelos remédios que aqui recebemos nos passe, damos encerrados os estudos desta noite. Que assim seja. Agradeço a todos que aqui vieram, que nos acompanharam pelo Facebook. Quem desejar mais informações pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, qualquer lugar. Estamos aqui sempre para ajudá-los. Tenham todos uma boa noite e um bom retorno às suas casas.